Como vão, guerreiros? Tudo bem? Aqui quem vos fala é Aquiles. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre aí o 7 de setembro. O tão comentado 7 de setembro. Aí haverão manifestações no país todo. Obviamente que as principais serão em São Paulo e Brasília e capitais. Antes de falar um pouco o que eu acho sobre isso, pessoal, deixa eu falar para vocês que eu já fui manifestante, já fui conservador de carteirinha, pessoal. Participei de movimentos conservadores, movimentos de direita, tive contato muito próximo, 2013 ali com o Kim Kataguiri, quando nem era conhecido ainda, a Ana Caroline Campagnolo, inclusive conheço a família dela, lá de Santa Catarina, o pai dela. São gente muito boa, uma família muito bacana mesmo, pessoas muito respeitosas. E esses movimentos conservadores e de direita, eles começaram ali por volta de 2012, 2013. De um pessoal que estava muito indignado com os desmandos da esquerda e resolveram começar alguma coisa. Eu fui um desses caras. A questão é que eu não quis ir muito para a questão de redes sociais, mesmo aconselho de muitos, mas não montei canal no YouTube, não dei muitas entrevistas, não quis ir muito nessa linha, porque eu realmente não gosto. O período que eu estive na política, confrades, é um período que praticamente eu fui empurrado para participar, visto que hoje no meio político existe uma escassez de lúcidos. O que nós vemos aí é uma multidão de ansiosos e desesperados por fama e dinheiro e poder. E estive no meio político um período, a nível municipal e também a nível estadual. Fiz algumas viagens a Brasília, a trabalho, né, pelo meio político. Fui a Brasília algumas vezes a trabalho. Sei um pouco, pessoal, como é o bastidor. Não posso dizer que sei muito, mas a nível federal eu sei um pouco. A nível municipal eu sei bastante, pois a mesma maneira que funcionam em uma cidade, funciona em todas. E a nível estadual também, pessoal. O jeito que funciona em um estado, funciona em todos. É um sistema muito sólido, tá? Um sistema muito sólido que ninguém vai mudar. E o que acontece, pessoal? Tinha sempre essa esperança de vamos mudar o Brasil, vamos mudar, é isso aí, vamos transformar, que o conservadorismo nos trouxe insegurança até o presente. Sempre tinha esse jargão. Nós temos que manter o conservadorismo, porque o conservadorismo foi o que nos trouxe insegurança até o presente. E é verdade, pessoal, em partes. Na verdade, ele nos levou em segurança até certa altura de um passado próximo. Podemos dizer que o conservadorismo ele perdurou, pessoal, até cerca da década de 60 aqui no Brasil. Estados Unidos, início dos anos 50, depois começou a se perder. E no Brasil, início dos anos 60, o conservadorismo também começou a se perder. Então, o que acontece, pessoal? Depois de muitas red pills, eu fui entendendo que conservadorismo é balela, visto que não há o que conservar, já foi destruído. Se os conservadores quiserem trocar a palavra, seria resgatar. De repente, resgatar valores. Agora, conservar, não há mais nada para conservar, porque já foi destruído. E outra questão, pessoal, é qual? Conservar o quê? E resgatar o quê? Valores de direita, valores familiares, ok, tudo bem. As pessoas querem isso de fato? Nós estamos vivendo em uma sociedade ginocêntrica, meus irmãos, aonde é a mulher que comanda impulsos, vaidades
é ela que instiga os homens quererem poder. Os homens querem poder para quê? Para ter acesso a mulheres, meus irmãos. Isso é a coisa mais antiga que existe. Então o que acontece? Diante de uma sociedade ginocêntrica que está afundada no OnlyFans e no TikTok fazendo dancinha, essa sociedade quer o resgate dos valores familiares, os valores conservadores? Eu vos afirmo que não, pessoal. Então o que acontece? Muitas pessoas me procuraram aqui na minha cidade, me pedindo para organizar manifestações do dia 7 de setembro aqui, porque eu fiz isso anteriormente. As manifestações pelo impeachment da Dilma foi eu que coordenei aqui na minha região e coordenei uma a nível de estado, né? Aqui na capital, próximo aqui da minha cidade, Porto Alegre. Foi uma manifestação enorme, foi subir no trio elétrico lá e tudo mais. Dei entrevista, mas sempre tentando colocar algum outro na minha vez. Se eu posso escapar desse tipo de situação, de entrevista, aparecer, eu faço, procuro fazer isso. Nada contra quem faz, certo? E o que acontece? Dessa vez o pessoal me procurou. Digo, pô, você não vai organizar? Poxa, cara, você tá parado, você não tá mais se envolvendo. Caras, eu não falei de Red Pill pra eles, eu não falei nada. Eu apenas disse que eu não poderia, porque eu teria que trabalhar. Eu também fiquei uns dias aí sem postar nada no canal, porque estou envolvido ainda na questão de burocracia, lá sobre a compra do sítio. Tem que tive que contratar um topógrafo para tirar a medida certinho da área, para poder colocar no contrato. Tive que ir atrás de um monte de coisas aí, né? A imobiliária para poder redigir o contrato, enfim, cartório, nota, galera, um monte de coisa. Quem aqui já comprou propriedade sabe o que eu tô falando. É uma burocracia do cão. Então eu tô focado nisso daí nos últimos dias, certo? E alguns negócios particulares meus. E eu não dei a Red Pill pros caras, mas foram dezenas de pessoas que me procuraram, pedindo por favor para que eu liderasse. Temos aí uma constatação, pessoal. Primeiro, existe uma anomia de líderes. O povo está nesse estado de líderes, mas líderes que assumam a sua bronca, que grite por eles. Eu disse que não, que eu tenho minhas coisas para fazer, que eu tinha que trabalhar e que eu não ia poder. Caras, algumas pessoas ficaram chateadas comigo. Ficaram chateadas como se eu devesse alguma coisa para elas e eu tivesse que organizar tal manifestação. Não disse o porquê para eles, mas digo para vocês aqui. Pessoal, essa manifestação do dia 7 de setembro é um teatro. E as pessoas que vão participar nada mais são do que uma massa de manobra. Essa manifestação as pessoas estão achando, pessoal, que vão para influenciar alguma coisa, para deixar o STF com medo. O STF vai ficar com medo. O Xande lá, o Xandinho, o careca, o Xande vai ficar com medo. Pessoal, medo do quê? Juízes não têm medo do povo, pessoal. Nenhum tem. E eles não precisam ter, porque o cargo deles é vitalício, gente. É até fecharem 70 anos. Com 70 anos, um juiz do STF, ele sofre aposentadoria compulsória. Ele vai se aposentar, ganhando mais até. Não digo mais, mas ganhando a mesma coisa do que ele ganha agora. Então, o que acontece, meus irmãos? O juiz ele não tem do que ter medo, porque ele não pode ser demitido. Ele não pode ser demitido. E outra, quem poderia, em tese, exonerar, porque não existe impeachment, tá, gente? O pessoal fala, impeachment de juiz do STF. O pessoal usa a palavra impeachment e não é correto. Mas tudo bem.
é exoneração. Impeachment sofre só quem foi eleito pelo povo, pessoal, só quem teve voto eletivo. O juiz do STF, o máximo que ele sofre, claro, ele passa por uma votação no Senado, mas não é votação popular. E ele passa por uma sabatina. Ok. Esse cara, ele não tem medo, porque ele não pode ser demitido normalmente. Então ele não tá nem aí pro povo. Então esse pessoal, gente, olha, tem que haver uma ruptura muito pesada no sistema para um juiz do STF ser exonerado. Não é fácil, não é bem assim você tirar um desses caras de lá. Então o que acontece? O povo tá achando que é para isso. Gente, não é. Não é. O presidente está fazendo esse 7 de setembro aí para tentar mostrar alguma força, para tentar mostrar poder e para buscar aquele eleitor, aquele cara que votou nele em 2018 e que está descontente agora com a presidência da República. Eu não vou falar aqui em A ou B, se Bolsonaro é bom ou não é, o foco aqui do canal não é esse. Mas a questão daí do 7 de setembro, se vocês observarem a militância, eu posso ver aqui pelo menos o pessoal da minha cidade, gente, que saíram daqui em ônibus e estão viajando a Brasília. Alguns já chegaram lá. Eu tenho acompanhado as fotos aí pelas redes sociais. São pessoas que ou já estão aposentadas e são ricas, ou pessoas que são muito ricas e que podem sair do trabalho ou nem trabalham mais, já tem pessoas administrando para si, eles não têm nada para fazer e eles estão buscando alguma emoção. São pessoas que buscam uma emoção tardia. Tanto que se vocês verem nessas manifestações, a maioria das pessoas são velhos, porque os velhos ainda querem conservar alguma coisa. Eles querem conservar os seus valores familiares internos, certo? Mas valores familiares a nível de sociedade, isso não existe mais, gente. Não existe mais. Isso daí já morreu, meus irmãos. Então eu vejo assim uma hipocrisia muito grande de algumas dessas pessoas que vão na manifestação, de dizerem que quem não vai é gente que não está preocupado com o Brasil. Eu não digo nada, pessoal, porque aqueles que acreditam que são da nossa filosofia, homens que seguem seu próprio caminho, em tese, eles não dizem para as pessoas. É aquela velha regra do Clube da Luta, meus irmãos. Quem é do Clube da Luta não diz que é do Clube da Luta. A única coisa que eu falei para uma senhora foi: olha, se você pagar as minhas contas, se você pagar a minha despesa da viagem, eu até vou com você. Só que ela entendeu isso muito errado, cara. Ela entendeu isso tão errado que ela realmente queria pagar a minha viagem para eu ir junto com ela, mas ela queria que eu pegasse ela. Não, eu tô passando esse tipo de coisa. Mas eu falei num tom de crítica, né? Foi uma resposta retórica que eu dei. Falei: olha, você pagar as minhas contas, eu até vou com você, mas, manos, de jeito algum. Nem se me pagarem para ir, como salário eu iria. E o pessoal pede: ué, você deixou de ser conservador? Eu digo que não, entendeu, pessoal? Mas a questão é, eu não estou nem aí mais para a questão conservadora no Brasil. Lamento aí pelos conservadores. De repente vocês tenham muitas coisas para manter. Eu hoje, meus irmãos, os red pilados, aqueles que estão lúcidos, eu digo o seguinte: o raio de pessoas que eu me preocupo, ele foi diminuído drasticamente depois da Red Pill. Hoje é um grupo muito pequeno de pessoas, que não deve se resumir a mais de 10 pessoas. São os meus irmãos, meu irmão mais velho, a minha irmã do meio, meus 4 sobrinhos, minha mãe, minha cunhada e meu cunhado. Pronto, a nível de família seria isso. E mais aí uns 4 amigos. Pronto, caras. Pronto. Isso é o que eu tenho para me preocupar.
eu já estou me preparando para o caos que vai vir no futuro próximo. Haverá um caos muito grande. Muitos aqui já sabem que isso vai acontecer, que haverá desabastecimento. Muitos aqui sabem que haverá fome. Muitos aqui sabem que no Brasil, num futuro de médio prazo, o dinheiro não vai valer nada. Vocês sabem que isso vai acontecer aqui. E aqueles que não estiverem preparados vão passar um problema muito grave. Por esse motivo que eu comprei um sítio e vou plantar. Eu creio, pessoal, que esse caos, ele não vai acontecer de maneira pesada, ouçam bem o que eu estou falando, de maneira pesada em menos de 10 anos. Então, é o que eu estou me preparando, é para 10 anos. Em 10 anos eu vou me mandar, pessoal, vou literalmente cair fora do sistema. Vou procurar não ter nada no meu nome a nível de contas. O que eu puder pagar em dinheiro, eu vou pagar em dinheiro. E aquilo que eu puder plantar, eu vou plantar. Raríssimas as coisas serão as que eu irei ao mercado comprar. Então, o que acontece, pessoal? Ainda sobre essa questão do 7 de setembro, são pessoas que estão iludidas com a esperança de que as coisas irão melhorar. Pessoal, o que vocês podem ver na sociedade é o quê? A sociedade, ela está indo para o brejo. E às vezes aparecem algumas pessoas que refreiam um pouco, que freiam um pouco o progressismo. Elas freiam um pouco. E isso gera na sociedade uma falsa esperança, uma falsa sensação de que agora as coisas irão melhorar. E não vai, pessoal. Eu, como professor de história, digo para vocês que já tem aí pelo menos uns 600 anos que a sociedade ela já vem ladeira abaixo. Isso não é de pouco tempo, não é de 30 anos para cá, meus irmãos. Nós podemos ver aí que de pelo menos uns 40, 50 anos para trás, isso ocorreu de maneira mais rápida apenas. Foi uma queda mais vertiginosa. Mas a sociedade ela já vem em declínio há pelo menos uns 600 anos. De 500 a 600 anos ela vem em declínio. Mas esse declínio ficou mais vertiginoso nas últimas décadas. O que acontece, pessoal? Eu sou anti-esquerda. A direita eu até tolero, mas a esquerda não dá, meus irmãos. Porque a esquerda quer mandar em você. A esquerda ela quer um estilo de vida para si e ela quer impor esse estilo de vida para você. E nós, homens lúcidos, nós não aceitamos esse tipo de coisa. Então eu sou anticomunista. Se alguém aí do canal, algum inscrito e for comunista, por favor saia, se desinscreva. Eu não gosto de você, certo? Não cumprimento, não falo com comunistas e não faço questão de conversar. Para mim, são pessoas totalmente descartáveis. Não tenho problema nenhum em falar isso, meus irmãos. Mas eu detesto pessoas que queiram acabar com a minha liberdade e com o meu estilo de vida. Eu não quero impor o meu estilo de vida na vida de ninguém. Se lasque, se dane, mas agora pessoas querendo impor o seu sobre mim, isso me incomoda bastante. E o que acontece, pessoal? É sabido que um dia a esquerda radical ela vai voltar para o poder, ok? E aquilo que eles vinham fazendo, pessoal, de maneira muito lenta e gradual, que é o socialismo fabiano, eles perderam a paciência. Vocês podem ver nos pronunciamentos do Lula, as falas de José Dirceu, vocês veem o ódio deles nos seus pronunciamentos e nas suas falas diante da sua militância. Então o que acontece, pessoal? Aquela ideia de socialismo lento e gradual, esse socialismo fabiano, isso já foi, já era. Quando esse pessoal voltar para o poder, pessoal, eles vão implementar de maneira rápida um processo de venezuelização do Brasil. Esse pessoal vai fazer isso, vai ser rápido,
Vai ser, eles estão falando isso, pessoal. Eles mesmos estão falando isso. Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão ver. Cerceamento da imprensa, cerceamento da internet. São muitas coisas que vão sofrer limitações. Congelamento de preços, controle artificial da moeda, que para quem entende de economia sabe que isso é um problema. Quanto mais Estado, pessoal, pior para nós. Eu vejo até muitos da direita que são mais fascistas do que direita. Eu vejo no próprio Facebook rapazes exigindo Estado, querendo mais Estado para acabar com o feminismo, meus irmãos. Louvando governos como o da Rússia, porque a Rússia, o conservadorismo deles lá é tão extremo que lá é praticamente liberado um homem bater na mulher. Não vou dizer que é liberado, mas é praticamente liberado. Da mesma maneira que no Brasil é visto com desdém quando um homem apanha da mulher, ele é zombado na delegacia, e isso é errado. Da mesma maneira, a mulher sofre zombaria, sofre deboche numa delegacia da Rússia quando ela acusa um caso de violência doméstica. E o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que eu não concordo com nenhum tipo de violência doméstica. Nenhum tipo. Nem mulher batendo em homem, nem homem batendo em mulher. Se alguém aqui é a favor de violência doméstica, por favor, desinscreva-se do canal e não mantenha contato comigo. Eu sou contra qualquer tipo de violência doméstica, qualquer um deles. Mas eu tenho falado mais sobre a violência doméstica sofrida pelo homem, porque essa quase ninguém fala, né? Não é notícia. Então o que acontece? Existe esse conservadorismo extremo ortodoxo na Rússia e que é bem visto por membros da direita aqui no Brasil e que gostariam de ter isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Na Rússia, o governo ele manda demais na vida do cidadão comum. Na Rússia, é uma intervenção muito pesada do Estado na liberdade de ir e vir do sujeito. E como eu não sou mais conservador, eu tô pouco cagando, meus velhos, pro que alguém vai fazer ou não. Quer fazer aborto? Faça. Eu não vou ter filho, não tenho que me preocupar com o que tá na barriga dos outros. Quer liberar droga? Libera. Não tô nem aí, meus velhos. Quer liberar, quer usar, quer morrer, quer se chapar, quer ter overdose, se lasque. Faça o que quiser, libera tudo. Deixa que se mate. Porque não há mais o que conservar, meus irmãos. Aí que vem a tese. Quanto mais acelerarmos o fim, melhor. Entenderam? Então, muitos podem dizer que alguns homens têm agido como agentes do caos. Não discordo, podem falar, não tem problema. Não há mais o que ser conservado, meus irmãos. Esse é um dos motivos também pelo qual eu não dei mais aula, eu parei de lecionar. Algumas escolas, inclusive, ainda vêm atrás de mim, escolas privadas que têm um cunho mais conservador e sofrem escassez de professores conservadores. Não tem, são poucos, mas eu escolhi não voltar a lecionar. Quanto mais eu puder sair dessa matrix encharcada de ilusão, vai ser melhor. Então, pessoal, esse dia, tudo isso que eu falei, pessoal, como eu posso dizer para vocês, é para ilustrar que essas manifestações do dia 7 são uma bobagem. É uma bobagem, soa tão ridículo quanto as manifestações da esquerda, que vai meia dúzia de idiotas queimar pneu e falar meia dúzia de bobagem. Porque é interessante, pessoal, que a esquerda ela não pede para acabar com o Comando Vermelho. Não, ela não faz manifestação para acabar com o crime. Ela faz manifestação pedindo para acabar com a polícia. Olha que interessante. A esquerda ela não faz manifestação pedindo para acabar com as drogas. Não, ela pede o contrário. Ela pede a liberação da mesma.
O pessoal da esquerda não faz manifestação pedindo emprego. O pessoal da esquerda faz manifestação pedindo greve. Então, pessoal, assim, ó, são tão igualmente ridículas quanto essa manifestação do dia 7, que nós teremos aí no dia de amanhã. Então, pessoal, as pessoas que vão participar da manifestação, cara, ok, vai com a consciência tranquila, vai show de bola, vai lá, te diverte, vê as pessoas, é um ambiente descontraído, é um ambiente bacana, a vibe é diferente, não é que nem as manifestações da esquerda, que são tensas, pesadas, é denso, é um clima muito, é uma densidade muito grande de emoção, é uma coisa dramática, as manifestações da esquerda. As da direita não, elas são mais divertidas, o pessoal conversa, troca contato. Vá, divirta-se, saia de casa, saia da depressão. Agora entenda que você está sendo apenas massa de manobra. Massa de manobra de políticos. E nós já vimos que a esquerda não está do lado do homem, e vocês têm visto nos últimos meses que a direita também não está. Por isso, pessoal, eu digo, não tem muito para onde ir. O homem não tem quem o represente. Por isso que temos que cuidar da nossa vida, cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa aparência para você se sentir bem, mas, em primeiro lugar, pela sua saúde, para que você tenha força para trabalhar, para que seu cérebro funcione melhor. Nos próximos dias nós vamos falar um pouco mais sobre alguns negócios que eu estou fazendo. Eu não vou ensinar ninguém a fazer o que eu faço, mas vou deixar como sugestão para vocês estudarem e poderem se desenvolver. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço, força!